Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade à nossa semana 3 com a parte 2 da nossa aula, nosso componente hidrogeografia, e neste segundo momento, nessa parte 2, vamos tratar sobre análise morfométrica de bacias hidrográficas. Então a gente vai utilizar aqui dois exemplos resolvidos com base no artigo Carapiranga, São Paulo. Vocês vão observar esse artigo que está anexado aí na semana em materiais e recursos da semana de estudos. Okay? Então, quais são os objetivos para a gente entender essa aprendizagem ou compreender nessa aprendizagem que nós vamos vivenciar? É compreender os principais índices morfométricos de bacias, aplicar fórmulas passo a passo em dois exemplos hipotéticos, interpretar os resultados para inferir forma de drenagem, e a forma de drenagem e relevo. E aí tem a reprodução também do procedimento no QGIS, que o professor não vai fazer a simulação, porque nós não vamos utilizar o software QGIS. Contudo, a gente vai ter esse passo a passo, um croquis que o professor vai dispor para vocês e vocês vão praticar no momento oportuno. Conhecendo alguns conceitos básicos, os conceitos chaves, nós temos o conceito de bacia hidrográfica, que é uma área de contribuição delimitada, por divisores topográficos. A gente tem a morfometria, que são as medidas índices que representam a forma de drenagem e relevo da bacia. E aí existem algumas variáveis básicas que precisamos compreender e conhecer. A área, representada pela letra A, o P, o perímetro, o LT, o comprimento total de canais, o CCP, que é o comprimento do canal principal, o DV, que é a distância vetorial do canal principal, o H, que é a amplitude altimétrica, o AM, que é a altitude máxima, e C, que é o comprimento axial. Então, vamos conhecer algumas equações. A primeira equação é o coeficiente de compacidade. Esse coeficiente ele é representado pelas letras Kc, que a equação vai dar Kc é igual a 0,28 vezes P, que é o perímetro, dividido pela raiz quadrada da área. Como a gente interpreta o resultado dessa equação? Então, quanto mais próximo de 1, mais circular vai ser esta bacia, e ela estará mais propensa a cheias. Outra equação é o índice de circularidade. Esse índice de circularidade é representado por esta equação, IC, que vai ser igual a 4πA sobre P2, multiplicado por 0 menos 1. Então, como a gente interpreta essa equação? Cada vez que os valores forem menores, bem menores, ele vai indicar que as bacias elas são alongadas. Aqui a gente vai apresentar mais 4 equações, a 3, a 5, a 6 e a 7. Então, a 3 é a densidade de drenagem, representada por essa equação, DD, que é igual a LT sobre A, o resultado é quilômetro por quilômetro quadrado, E esse LT é o comprimento total de canais. Temos a extensão do percurso superficial, que é a EPS, o EPS é igual a 0,5 vezes DD, que é a distância vetorial, vezes 1000, a unidade de medida é quilômetro. Temos o coeficiente de manutenção, CM. CM vai ser igual a 1 sobre D, esse DD, que vai variar entre metros quadrados por metro, e após a conversão dos valores. Temos o índice de sinuosidade, representado pela equação IC, que é igual a CCP dividido por DV, as unidades de medida é quilômetro por quilômetro, E aí a gente tem as equações 4, agora, a 8 e a 9. A equação 4 é o gradiente de canais, representado por essa equação. GC é igual a AM sobre CCP vezes 100, com AM em metros e CCP em metros também. E o resultado vai ser em percentual. A outra equação é a razão de relevo, RR. A razão de relevo é representada por RR, que é igual a H sobre C, que vai dar a unidade de medida metros por quilômetro. E o coeficiente de rugosidade, o RN, é representado pela equação RN igual a D vezes DD, onde D é representado como unidade de medida percentual. Bom, nos procedimentos do QGIS, que a gente não vai fazer a simulação, eu já disse a vocês. Então, vejam só, os insumos que a gente tem para o software do QGIS é as cartas, plane altimétricas, ou MDE, rede de drenagem, limites da bacia, aí vai gerar o MDE e declividade, O vetor de rede vai medir o LT, o CCP, o DV, e vai calcular o A e o P do polígono na bacia, ou da bacia. Vai se extrair também o AM, o H, o H máximo, o H mínimo,
e o C do comprimento axial. E também vai calcular o QC, o IC, o DD, o EPS, o CM, o IS, o GC, o RR, o IRN, na calculadora de campo. Então, isso aí é feito de uma forma através de comandos que a gente utiliza lá no software QGIS. Como exemplo prático, a gente tem uma bacia hipotética aí, a bacia alfa, onde eu tenho aí a área de 85 km², o perímetro de 60 km, o comprimento total de canais de 110 km, o comprimento do canal principal vai ser de 18 km e a distância vetorial vai ser de 15 km. Então, eu tenho aí como essa outra parte dos dados que a gente precisa calcular. Nós temos aí a altitude máxima de 540 metros, não é? Nós temos aí a amplitude altimétrica de 500 metros, nós temos o comprimento axial de 20 km, nós temos a declividade vetorial média de 12%, não é? E qual é o objetivo? Calcular todos esses índices. Então, quando a gente começa a representar na fórmula que a gente acabou de falar, a gente tem aí o coeficiente de compacidade, aí a gente faz a substituição dos valores, né? Vai substituir os valores que a gente tem na equação, que é 0,28 vezes π dividido pela raiz de A, onde eu tenho 0,28, né? O P do perímetro que a gente tem aí, o A da área. Então, a gente vai ter o valor de 1822. Quando a gente vai para o índice de circularidade, nós temos aí a forma representada por 4π, mencionada anteriormente, vezes A, dividido pelo perímetro ao quadrado. Então, a gente tem aí o 4π vezes 85 sobre 60 ao quadrado, que vai ser igual a 0,297. Depois a gente tem a densidade de drenagem, que é esse DD aí, e a gente tem essa densidade através do comprimento total, né, de canais dividido pela área, onde vai ser 110 dividido por 85, vai ser igual a 1.294 km por quilômetro quadrado. E aí a gente tem a equação, né, que é a EPS, que é a extensão do percurso superficial. Essa extensão é representada por essa equação, 0,5 vezes DD, não é? Lembre-se que DD é densidade de drenagem, né? E vezes 1.000, que vai ser igual a 0,5 vezes 1.294 vezes 1.000, que vai ser igual a 647,1 km. E depois a gente tem o coeficiente de manutenção, que vai ser 1 sobre a densidade de drenagem, que é igual a 1 sobre 1.294, que é igual a 0,773 km² por quilômetro, que vai variar entre 772,7 metros quadrados por metro. Então, aí a gente tem esses cálculos aí realizados. Então, dando continuidade aos nossos índices, aos nossos cálculos, né, a gente tem o gradiente de canais. Então, o gradiente de canais vai ser igual à fórmula que a gente já representou, que é a AM, não é? A gente tem a AM dividido por CCP. Né? Vocês lembram que a gente tem esses índices, a gente já falou, que é o comprimento de canal principal, esse AM é a altitude máxima, e aí a gente vai ter isso vezes 100, que vai ser igual a 540 metros sobre 18 km, vezes 100, que vai ser igual a 3%. E aí a gente tem um índice aí para ser calculado também, não é? Que aí esse índice aí é o índice de sinuosidade, que é calculado através aí da equação que a gente já tem do comprimento de canal principal, né? Dividido pela como é que se diz? A distância vetorial, ok? Que é igual a 18 sobre 15, igual a 1,2 km por quilômetro. Depois a gente tem o RR, né? Que é a razão de relevo, essa razão de relevo, e depois a gente tem que calcular a outra razão aí que nós temos aí, não é? Que é o coeficiente de rugosidade. Então, a partir desse momento, a gente tem todas as equações aplicadas, todos os valores calculados, né? Então, a RR, que é a razão que a gente tem aí de relevo, ela vai ser igual ao H sobre C, que vai ser 500 sobre 20, que é igual a 25 metros por quilômetro. E o RN, a gente vai ser igual ao D vezes DD, que vai ser igual a 12 vezes 1.294, que é igual a 15,53. A partir daí, a gente interpreta esses resultados. Então, a forma do KC, ele sendo maior que 1 e o IC baixo, a bacia vai tender a ser mais alongada e tem mais possibilidade, ela é mais propensa a ter cheias rápidas. Com a drenagem DD variando entre 1 e 2, a rede é mediana. Então,
Quando a gente tem um CM intermediário, a área moderada para manter canais perene. O canal, quando ele tem o IS variando entre 1,2, né, aproximadamente 1,2, na verdade, o canal é próximo ao retilíneo, então são formas transicionais. E o relevo GC, quando baixo, e o RR moderado, baixa a moderada energia do relevo. E o RN ele se torna moderado nessa questão. O exemplo 2, a gente faz a repetição com alguns dados, né? A gente traz aí os valores, né? Não precisamos repetir efetivamente todo passo a passo, né? Mas aí estão os valores que nós temos aí da área, do perímetro, né? Do comprimento total de canais, a gente tem também aí o comprimento do canal principal, temos a distância vetorial, aí depois nós temos a altitude máxima, né? Aí a gente tem, além da altitude máxima, a gente tem a amplitude máxima, né? A declividade média, e aí também temos como objetivo calcular e interpretar todos esses dados. Aqui a gente fez a substituição de todos os valores, vocês vão acompanhar isso no passo a passo, com calma, observando tudo isso, não é? E praticando, repetindo todas essas equações, não é? Todos esses valores, e aí vocês, no final, vocês vão obter um resultado. E esse resultado a gente tem como interpretação esta forma. Então, desta vez, essa bacia alongada, ela tem baixa tendência de picos de cheia, ou inverso da outra, né? Em função dos seus valores obtidos. A drenagem dela é uma rede um pouco mais densa, né? O CM dela é menor que na alfa, né? Na primeira bacia, né? Então, é menor a área a manter canais, né? Para se manter canais, não é tão perene. Não é? O canal em si, com essa variação, ou esta aproximação a 1,36, ele é sinuoso e moderado e ainda transicional, né? O relevo ele é maior e a razão mais alto, né? Então maior energia do relevo e consequentemente também a gente tem aí o coeficiente de rugosidade pelo RN que também vai ser maior, então é maior suscetibilidade. Então a partir daí vocês têm todos esses elementos com dois exemplos muito práticos aplicando os valores hipotéticos dentro das equações mencionadas para que vocês pratiquem, né? E aí a gente tem algumas observações e as boas práticas. Então, a gente precisa manter essas unidades consistentes, né? Quilômetros, quilômetro quadrado, metros, percentual. O Carceio em si descreve forma, né? O DD, EPS e CM vão descrever a rede. O GC, o RR, o IRN vão descrever o relevo e a energia. E no QGIS, a gente vai guardar todos os cálculos quando a gente aplica aquele passo a passo, né? No atributo da feição calculadora de campo. Então, comparar os resultados com classes lineares da literatura para fazer as interpretações qualitativas. Então, a partir do momento que a gente tem a objetivação de todos esses valores, e a gente aplica esses valores nas formas, a gente tem como fazer as nossas análises e fazer essas análises de uma forma comparativa, através do que diz a literatura acerca dos seus respectivos autores. Algumas referências utilizadas aqui, não é? Está aí o texto básico, que é a análise morfométrica da bacia hidrográfica do rio Carapiranga, né? E esse material, esse artigo está sendo posto também aí na sala para vocês. E aí eu desejo a vocês bons estudos, até a próxima. Se Deus quiser, estaremos juntos para mais um momento de aula. Sejam felizes!